cara tinha 8 aparelhos de telefone celular, pelo que consta. Estão começando as investigações. Nós queremos investigar tudo, doa a quem doer. Doa a quem doer. Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Bianca, você acha que esse escândalo do Banco Master superou questões ideológicas? Eu não acho que tem questões ideológicas. E pode unir as pessoas em prol... como reação, entendi. E pode unir as pessoas em prol de alguma punição ou, apesar de tudo que está sendo descoberto, o STF vai conseguir se blindar de tal forma que nada vai acontecer com eles. Boa questão, Bianca, sim. A Lava Jato furou bolhas. A Lava Jato criou um movimento político importante, social importante, o lavajatismo. Pessoas voltaram a se interessar por política e alimentar a esperança no futuro do país. Passaram a ver caciques políticos presos, empresários bilionários atrás das grades. O lavajatismo foi importante para a vitória de Bolsonaro. Depois tem gente que alega que ele ajudou a enterrar e tudo. Isso é uma discussão em aberto, né? Teve ali a postura do próprio Flávio, teve a Vaza Jato e por aí vai. Que, aliás, foram conversas infinitamente menos comprometedoras do que o que está vindo à tona do telefone do Vocaro. Mas, enfim, um juiz falando com o promotor coisas que não pareciam absurdas assim. A Lava Jato foi a operação de maior sucesso de combate à corrupção no país. Por isso, é tão chocante ver gente que se diz de direita, conservadora, bolsonarista, demonizando a Lava Jato e enxergando coleirinha do Deltan em tudo que é lugar. Deltan, coitado, é mais um entre nós aí da direita que defende moralizar o país, né? Inclusive, tem sido uma voz ativa contra o Supremo. Que bom, né? Se depender de uma galera da Austrália, não vem nada. Preferem bater no Partido Novo, na turma que está na coleira do Deltan, porque odeiam a Lava Jato. Porque a turma chata foi preso na Lava Jato e foi solto com um HC do Gilmar Mendes, se lambuzando ali com fundos de pensão. Aí você explica, entende, porque o cara odeia privatização, gosta de um Estado gigantesco, detesta a Operação Lava Jato e por aí vai. Mas o lavajatismo foi um movimento importante no Brasil. E muita gente está fazendo paralelo entre o caso do Banco Master e o caso da Lava Jato. Porque o clima em Brasília está parecido. Por quê? Porque envolve muita gente graúda, de tudo que é partido, principalmente a turma da esquerda e do centrão fisiológico. Eles estão tentando, os petistas, de toda forma jogar no colo do bolsonarismo e não estão conseguindo. A menos que você encare que o Ciro Nogueira é o grande ícone do bolsonarismo, a gente sabe que não é, apesar de ter sido ministro do Bolsonaro, né? E a narrativa do Jatinho, do Nicolas, que essa turma que se diz bolsonarista raiz ajudou a alimentar, porque odeiam o Nicolas também, com a mesma força que odeiam um Partido Novo. Veja, odiar o Girão, o Marcel Van Hatten. Pessoas coerentes, combativas, contra o PT e contra os abusos do Supremo. Sim, mas não são a favor do PCO, do Aldo Rebelo e nem dos fundos de pensão. Então, a gente entende, uma vez mais, as divergências. Mas esse escândalo é um escândalo abrangente. Sabe-se lá quem mais está envolvido. Temos que investigar. O cara tinha 8
aparelhos de telefone celular, pelo que consta. Estão começando as investigações. Nós queremos investigar tudo, doa a quem doer. Doa a quem doer. E antes que venha algum engraçadinho, emissário da turma da Austrália, né? Investiga quem vendeu o CDB também. Vendeu de forma legal. Não tinha nada que proibisse. Tinha o aval do Banco Central, tinha o FGC, que fez com que muita gente não perdesse dinheiro na operação. Quem colocou até R$250 mil não perdeu dinheiro. E talvez a gente devesse discutir o modelo, né? O FGC é uma rede de proteção que incentiva o comportamento mais arriscado. Isso merece muitas críticas. Quanto ao Banco Central ter gente envolvida, a solução certamente não é politizar o Banco Central. Acabar com a sua independência, como essa turma quer. Essa turma antiliberal. Todo país desenvolvido, rico, como os Estados Unidos, por exemplo, possui um Banco Central independente, que foi uma conquista institucional do governo Bolsonaro, com seu ministro liberal Paulo Guedes, cuja equipe técnica e liberal entregou resultados fantásticos e não por acaso o Flávio Bolsonaro tem conversado cada vez mais com eles e cogitado Adolfo Saxida, quem sabe Daniela Marques, para ser ministro. Que bom que o Flávio não escuta essa turma estranha, que acha que fala em nome da sua família. Então, se o clima está parecido na Lava Jato e no Banco Master, eu acho que a gente tem uma chance, uma nova oportunidade de passar a limpo esse país e punir gente graúda. É fácil? Não. O histórico dos corruptos no Brasil é melhor, é favorável à história aos bandidos. Lava Jato foi um parênteses atípico na nossa história. E que logo depois veio a turma para enterrar de vez a Lava Jato, a turma do Gilmar Mendes. Então nós temos que lutar, Bianca, para que haja punição. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tem muita gente envolvida, o que faz com que tenha muita gente querendo a operação abafa. Entrega uma ou outra cabeça e desvia o foco. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Luiz, Costa, inicio desejando saúde e bênçãos para a sua família. Muito obrigado, Luiz. Temos ouvido muitas versões sobre eventual crise americana por parte da imprensa. E, por outro lado, tem gente que exalta que a economia americana estaria bombando. Teria como fazer uma avaliação da situação atual e perspectivas? Eu acho que a resposta demoraria um programa completo, mas tem como dar um resumo. Olha, Luiz, como eu disse antes, para falar da questão da guerra do Irã, eu não tenho acompanhado temas internos dos Estados Unidos com a profundidade que eu gostaria. Então, eu não sei avaliar direito se a economia está indo bem ou não. Os indicadores mostram que sim, que a economia está melhor do que, enfim, o governo Biden, que não é grandes coisas, né? Para as midterm elections esse ano, a popularidade do Trump não estava das melhores. A gente tem que ver se a guerra do Irã vai mudar alguma coisa. A questão do ICE teve algum desgaste, né? Aquelas imagens de, enfim, gente que morreu e tudo, né? Apesar do que o aspecto da imigração em si favoreceu muito o Trump, porque ele praticamente zerou a invasão de imigrantes ilegais. E aí vem a parte econômica. O poder de compra da moeda, ele parece algo real.
né? Eu vou muito no supermercado, porque em vez de fazer aquelas compras da semana inteira, né? Eu vou pingado. Faltou algumas coisas, eu gosto, eu saio um pouco, eu trabalho em casa, né? Trabalho em casa há muitos anos, então é uma forma de você sair, espairecer, ver gente. Eu vou bastante no Publix e percebo algum encarecimento e tudo de produtos, de carne, de coisas, né? Agora mesmo eu faço há muito tempo massagem, né, relaxante, meu trabalho é estressante, é uma coisa que eu dou valor, né? A mocinha que faz a massagem falou, a partir de agora de março subiu 20% a massagem. Eu falei, porra, isso aqui é inflação, né? E eu tenho um viés também que é o seguinte, eu tô na Flórida, em Miami aqui, né? Nas adjacências de Miami. Teve um fluxo interno muito grande de nova-iorquinos e californianos para cá, da turma de tech, que inflacionou tudo. Restaurante a imóvel. Os caras saem comprando tudo, botando os filhos nas escolas particulares boas. Não tem mais vaga. Meu filho estuda numa escola particular que é cara pra caceta, custa os olhos da cara. Aí se começar a chegar aqui, essa turma toda é que eles escolhem normalmente outros lugares, Coral Gables, sei lá, alguns vão para Palm Beach, Boca Raton. Eu tô na meiuca aqui, Plantation e tudo, não vem tanta gente, mas tá encarecendo tudo. Você vai para restaurante em Miami, tá caro pra burro, tá quase preço de Nova York, se não tiver mais. Então tem um fator muito específico da minha experiência pessoal que é difícil avaliar do ponto de vista nacional, né? A Flórida está fazendo tudo certinho, o governador DeSantis é um sunshine state, né? O clima ajuda e tudo, e muita gente quer vir para cá. E está vindo, muita gente. Agora, a economia nacional como um todo, eu não estou tão por dentro assim para responder em detalhes, né? Mas eu acho que a sensação é de que a economia vai bem, tem emprego, tem trabalho para quem procura, mas tem uma certa carestia. O poder de compra da moeda caiu, né? Então, é uma equação difícil, talvez, de avaliar o resultado líquido disso. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.